Imagine você e centenas de pessoas ao redor sendo sequestrados juntos. Você está algemado, separado em dois grupos e levado a dois navios. Tudo é desorientador, escuro e úmido. Você faz o possível para pelo menos sobreviver. Então, um dia, quando você achava que não podia piorar, de repente você só ouve um grande barulho. O navio colidiu e a água invade o casco. Estou em pânico. Você e outros determinados reúnem o pouco de energia restante. Você consegue chegar ao convés do navio e pula na água. Você se agarra a algumas vigas descartadas que caíram do navio para ajudá-lo a se manter à tona, e você olha para trás. Só você e algumas dezenas sobreviveram a essa catástrofe. E então você olha um pouco mais para a sua esquerda e percebe que há uma ilha à distância. De alguma forma você consegue chegar a essa ilha com os outros sobreviventes. Você está isolado e preso em um lugar totalmente desconhecido para você e precisa descobrir o que fazer. Essa ilha tem muitos recursos materiais para construir abrigos e bastante frutas e frutos do mar para sustento. Após algum tempo se adaptando e criando uma estratégia de sobrevivência, você resolve explorar mais a ilha. Enquanto explora, você ouve algo se movendo na floresta e imagina que pode ser um animal grande ou monstro. Você se prepara para o que pode ocorrer. O movimento emite um som chamando alguém, é um humano. É uma pessoa de pele acobreada, roupas verdes, miçangas e cocar de penas. Essas pessoas vivem aqui há milênios. Vocês se aproximam com cautela, sem más intenções. Devagar e aos poucos, ambos os lados tentam se apresentar sem conhecer o idioma um do outro, mas conseguem encontrar uma forma de se comunicar. Com o tempo, anos depois, os grupos se integraram totalmente e casaram-se entre si. Uma nova geração surgiu com língua, cultura e identidade que unem elementos dos dois lados. Mas você quase não notaria que a história continua, pois anos depois, todo o seu povo seria exilado para outra ilha, a mais de 1000 milhas de distância, e todos vocês teriam que começar tudo de novo do zero. Esta é a história do povo Garífuna, um dos exemplos mais recentes de novos grupos étnicos dos últimos séculos. E eles não estão sozinhos. Existem centenas, e se não milhares de outros povos, grupos com histórias semelhantes às deles. Vamos fazer uma geografia. Ah, oi, não te vi aí. Eu sou o Barbs, seu apresentador. E caso você esteja se perguntando sobre essa caneca, essa é uma caneca do Geography Now, do Rui Tits IV. Confira geographynow.com. O site tem muito conteúdo legal. Temos camisetas, sacolas, moletons e canecas como essa, disponível no site. Pegue o que quiser, é sua vida. Como sempre digo, não é se vender quando é sua marca. Vamos começar. Antes das grandes redes de comércio, a maioria das pessoas vivia em um só lugar com seu povo. Isso não era ruim. Faz sentido. As pessoas preferem o que conhecem e onde se sentem confortáveis. Mas com o tempo, à medida que as populações crescem, as pessoas se deslocam e, inevitavelmente, encontram e interagem com outras pessoas. Essas interações podem ser boas ou ruins, mas a questão é que a história humana está sempre meio que mudando e evoluindo para novas dimensões e territórios que eram imprevisíveis. Nenhuma mudança social teve transições tão rápidas quanto a era das explorações. No século XV, de repente você vê pessoas viajando mais longe do que nunca e encontrando coisas novas que nunca tinham visto antes, e conhecendo pessoas novas que nem sabiam que existiam. Isso foi, indiscutivelmente, um dos maiores fatores que desempenharam um papel na reformulação da composição demográfica deste mundo. E por causa disso, hoje centenas, se não milhares de novos grupos étnicos foram formados. Primeiro, quero fazer algumas distinções, ok? Embora muitos desses novos grupos étnicos surjam da fusão de culturas, isso nem sempre ocorre. Às vezes, novos grupos étnicos são formados por pessoas que migram para uma nova região e acabam adotando uma identidade totalmente nova, separada daquela da qual faziam parte originalmente. Vamos falar sobre isso mais tarde. Então, discutivelmente, o maior novo grupo étnico contemporâneo que foi formado são os mestiços. Eles compõem a maior parte da população na maioria dos países da América Latina e têm genética principalmente europeia e indígena. Isso varia de pessoa para pessoa, de região para região, mas geralmente é assim, e eles também são chamados por nomes diferentes em outras áreas. Como no Brasil, eles são chamados de pardos, mas acredito que os pardos têm mais ancestralidade africana. Mas enfim, o ponto é que isso é louco. Como se um povo totalmente novo tivesse nascido. Agora, existem muitos exemplos no mundo todo de povos que se encaixam nessa categoria. Vou destacar alguns dos grupos étnicos novos mais conhecidos e famosos em todos os continentes. Então vamos começar pela África. Na África Ocidental há dois países, Libéria e Serra Leoa. Nesses países há os américo-liberianos e o povo crioulo.
São pessoas que foram repatriadas à África após serem escravizadas nas Américas. Os liberianos vieram principalmente dos Estados Unidos da América e os de Serra Leoa, de territórios britânicos no Caribe. Após se reassentarem na África, criaram sociedades, governos e desenvolveram idiomas crioulo baseados no inglês. É interessante porque, mesmo minoria em seus países, tornaram-se a classe dominante. Isso também gerou conflitos internos com africanos nativos dessas regiões. Mas é isso. História interessante de povos pós-coloniais, repatriados e ex-escravizados que voltam à África e criam nova cultura, sociedade e língua. Agora, as Ilhas de Zanzibar. Entenda que Zanzibar é bem diferente da Tanzânia, apesar de terem se unificado nos anos 60, formando o nome Tanzânia. As Ilhas de Zanzibar eram o centro das operações do Sultanato de Omã, na África Oriental. Esse lugar era o centro onde marinheiros árabes, persas e indianos vinham negociar e fazer o que quisessem. Com o tempo, eles se misturaram à população bantu da África Oriental. E até hoje, o povo de Zanzibar tem uma cultura completamente separada e diferente do restante da Tanzânia e da África Oriental. Claro, eles falam Swahili, mas até mesmo a língua Swahili é fortemente derivada do árabe. Cerca de 1/3 da língua Swahili tem origem árabe. Então é isso, Zanzibar. E falando em ilhas, se você olhar para todas as regiões insulares da África, os países Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Comores, Maurício e Seychelles, 4 deles, excluindo Comores, eram desabitados. Antes da descoberta europeia, alguns argumentam que essas foram descobertas legítimas dos europeus. Isso significava que, além dos europeus, quem eles trouxessem seria basicamente o primeiro habitante das ilhas. E para os países insulares da África Oriental, Maurício e Seychelles, além dos europeus, as primeiras pessoas que eles trouxeram foram povos escravizados do leste da África. Após a abolição da escravidão, trouxeram asiáticos, principalmente da Índia, Sudeste Asiático e alguns chineses. Com o tempo, esses grupos da Europa, África e Ásia se misturaram e formaram um novo grupo de pessoas. Semelhante aos mestiços mencionados, já em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, a mistura foi entre portugueses e africanos ocidentais. Eles também criaram seus próprios idiomas crioulo, geralmente baseados em inglês, francês ou português. Até o Nick, no episódio sobre Maurício, me perguntou: Nick, sendo mauriciano, qual sua origem étnica específica? Você sabe? Então, minha mãe, ela é uma mistura de africana com francesa e eu acredito que esses são os mauricianos originais. Depois os indianos da Índia entraram no governo e no comércio de pão, e agora você vai olhar e ver. Sim, acredito que a mistura africana com francesa é a original, mauriciano. O nick do meu episódio representa bem como são as pessoas em Maurício. Você é tipo um sabe-se lá o quê, mas ei, é o que é, e eu sou quem eu sou. Agora vamos para a África do Sul. Agora, a África do Sul é meio que o epicentro, tipo o berço de novos grupos étnicos ou algo assim. Parece estranho, mas é verdade. O mais famoso que você deve conhecer são os Afrikaners. Esse não é um grupo de fusão, mas sim um grupo histórico que criou algo novo. Os Afrikaners descendem principalmente de holandeses e Boer, que colonizaram partes da África do Sul. Tudo que sei é que os Afrikaners não se consideram holandeses, sentem a África como lar e não gostam de ser chamados de holandeses. A língua deles, o Afrikaner, é, na falta de um termo melhor, uma versão africanizada do holandês Afrikaner. Ai, bati meu cotovelo nessa mesa, Deus. Preciso de mais café da minha caneca do Geography Now, disponível em geographynow.com. Enfim, já ouvi holandeses dizerem que quando conversam com afrikaners parece fofo e meio engraçado. É tipo, sim, é fofo, foi isso que os holandeses me disseram. Na África do Sul, existe a comunidade Colored. Sei que sul-africanos costumam se surpreender ao vir para os Estados Unidos da América, quando os americanos ficam tão ofendidos ao ouvir essa palavra, tipo colored, porque aqui temos uma conotação tão negativa com essa palavra. Para eles, é apenas um título para um grupo de pessoas. Eles são pessoas mestiças, principalmente de europeus e africanos, às vezes com um pouco de asiático, pessoas mistas. Quase 10% da população da África do Sul é mestiça. Impressionante. Eles vivem principalmente nas partes ocidentais do país e geralmente falam inglês ou afrikaner. Até o Trevor Noah é considerado mestiço. Tipo, acho que a mãe dele era tipo Paula e o pai dele era suíço ou algo assim, sei lá. Agora vamos conhecer alguns dos grupos étnicos recentes mais notáveis da Ásia, começando pela Malásia.
Agora, muito antes dos europeus sequer começarem a fazer coisas na Ásia, a China obviamente já tinha presença em muitas das áreas do que hoje é o Sudeste Asiático. E o interessante sobre a Malásia é que todo o lado ocidental da Península Malaia do país fica em uma das rotas marítimas de comércio mais movimentadas do mundo, o Estreito de Malacca. Esse corpo d'água muito estreito era um verdadeiro centro. Um ponto de encontro onde tantas culturas do mundo todo vinham e faziam comércio, trazendo assim muitas novas influências para a região. Quando os chineses chegaram, muitos se estabeleceram no oeste da costa do Estreito de Malacca, na Malásia. Eles se casaram com os povos malaios locais e criaram algo totalmente novo chamado povos Peranakan. E veja, os povos Peranakan se espalharam principalmente pela Malásia e Singapura. E basicamente eles têm uma cultura que funde, sabe, a cultura do Sudeste Asiático no Zantara com a cultura chinesa. Eles têm seu próprio idioma chamado Baba Malai, que é basicamente um crioulo que mistura o malaio com palavras do chinês Hokkien, não mandarim, mas Hokkien, porque esses eram os povos que historicamente vieram para essas áreas. Em seguida, vamos para o Sri Lanka. E você está com fome? Quer alguns hambúrgueres? Porque lá eles têm o povo burger. Estima-se que restam só 40 mil, muitos migraram ou se assimilaram à sociedade singalesa no Sri Lanka. Os burgueses são, em geral, pessoas de ascendência mista do Sri Lanka, principalmente singalesa e europeia, sobretudo portuguesa ou holandesa. Durante muito tempo, eles falaram um crioulo português do Sri Lanka, ainda presente hoje em partes do país, especialmente em Trincomalee e Batticaloa. Agora vamos para a Indonésia. Agora, a Indonésia é super diversa, tipo, praticamente cada ilha tem seu próprio grupo étnico. Tem os javaneses, sudaneses, balineses, etc. Mas aí você chega em Jakarta, e a capital e maior cidade, e algo único aconteceu. Um novo subgrupo de pessoas meio que se formou a partir da capital. Essas pessoas são chamadas de Batavi. Essas pessoas são especificamente nativas de Jakarta e elas têm sua própria língua crioula chamada Malaio Batavi. E essas pessoas são basicamente os filhos de todos os cruzamentos de tudo o que chegou à Indonésia, seja holandês, português, ascendência indiana, um pouco de chinesa. Como se tudo isso tivesse se fundido. E eles criaram seu próprio crioulo, criaram sua própria moda e cultura, e você sabe, costumes é algo único. Agora na Índia há muitos desses. Vejo uma lista enorme, nem consigo citar todos. Vou dizer apenas que há 3 principais subgrupos mais prevalentes na Índia. Certo, o primeiro é árabe, de origem muçulmana. Você tem pessoas como os Mapila e o povo Biri, às vezes chamados de Biari. São pessoas de ascendência árabe e malayala, nos estados de Kerala e Karnataka. Rotas comerciais árabes no Índico fazem sentido, eles chegaram. Depois você tem os grupos indianos de origem europeia, você tem os grupos fusionados de origem portuguesa e europeia. Eles estão principalmente em Damon e Diu. Depois há os anglo-indianos, descendentes principalmente de britânicos e às vezes irlandeses. Com o tempo, muitos realmente migraram para o Reino Unido. Hoje, estima-se que menos de 10 mil deles vivem na Índia. E então, finalmente, você tem o grupo de origem africana, sendo os Sidis o maior conhecido. Eles foram trazidos principalmente do leste da África, durante os períodos de comércio árabe e europeu. Eles têm sua própria cultura, costumes e tradições. Agora vamos à Europa. Costuma-se não ver a Europa como um local de surgimento de novos grupos étnicos, já que geralmente eles se espalham pelo mundo. Mas, sim, até mesmo a Europa tem alguns grupos étnicos contemporâneos considerados novos que surgiram. Por exemplo, em Gibraltar, que é um território ultramarino do Reino Unido conectado à Península Ibérica. Você tem o povo janito. Essas pessoas se consideram culturalmente distintas do restante do Reino Unido e falam janito. É basicamente uma fusão de inglês com espanhol. Eles se consideram diferentes por terem culinária, cultura, costumes e língua próprios, janito. Algumas pessoas podem dizer, de certa forma, dependendo da interpretação, a ilha de Malta e o povo maltês. Então, a língua maltesa é o único idioma semita dentro da União Europeia. Mas é meio que uma fusão estranha entre o árabe e o italiano. Já ouvi dizer que os tunisianos conseguem entender perfeitamente os malteses. É literalmente no meio do Mediterrâneo. Todo mundo queria um pedaço de Malta, então veio para cá e teve filhos. E agora eles têm os malteses que falam uma língua semítica estranha e comem torta de polvo. Vamos agora para as Américas, conhecidas como berço de novos grupos étnicos. Devido ao tráfico transatlântico de escravos, muitos africanos vieram para as Américas. Por isso, muitos subgrupos de origem africana se formaram em novos grupos étnicos. São muitos para listar, destacando o que citei no início deste episódio.
O povo garífuna, formado por náufragos e escravizados, foi para a ilha de São Vicente e depois exilado na ilha de Roatán, na costa de Honduras. Hoje, eles representam grande parte da população das áreas costeiras da América Central no Caribe. Você tem o povo Zambo, que é uma mistura de negros e indígenas no Brasil. Por um tempo, eles até tiveram seu próprio território como uma área de confederação. Na Colômbia, existe o povo palanqueiro, também de origem africana. No Caribe, você encontra diversas comunidades quilombolas. Antigos escravizados que fugiram das plantações onde trabalhavam para as florestas e criaram suas próprias pequenas comunidades. As mais notáveis estão na Jamaica, assim como nas Guianas, e vamos falar especificamente sobre as do Suriname. O Suriname tem algumas das comunidades quilombolas mais distintas de todo o Caribe. Atualmente, o Suriname possui 6 principais comunidades quilombolas: Aucã, Saramacã, Alucu, Paramaca, Matauai e Quinte. Essas pessoas fugiram pelos principais rios ao sul e depois passaram a viver em áreas próximas a eles. E as línguas deles são uma espécie de crioulo que mistura línguas europeias, principalmente português e inglês, além de palavras de línguas da África Ocidental. Foi muito louco porque lembro de um vídeo de um cara, acho que de Gana, que foi ao Suriname visitar as aldeias dos Maroons. Ele conseguiu se comunicar com um dos moradores Maroon que ainda mantinha algumas palavras do idioma dele de séculos atrás. Foi insano. Ele trocou poucas palavras com o cara e acabou chorando. Ele disse: mesmo após séculos, vocês guardaram as palavras do meu povo. São filhos perdidos da África Ocidental. O vídeo foi lindo e insano. Agora seguimos para a América do Norte, começando pelos Estados Unidos. Mas vamos falar apenas sobre o mais notável, o mais famoso, tudo bem? Se você descer para o sul, principalmente no estado da Louisiana, vai encontrar os cajuns e os crioulos, que são uma comunidade francófona ou de língua francesa. Eles basicamente conseguem se entender. Resumindo, os cajuns são basicamente descendentes de pessoas que foram exiladas da Acádia, no Canadá. Foram trazidos até a Louisiana na época em que a Louisiana era território francês, e disseram para eles: ok, descubram como sobreviver nesse pântano. Assim se formou a cultura cajun. E agora eles fritam rabo de jacaré, fazem sanduíches po-boy incríveis, tocam acordeão e tudo mais. Enquanto isso, os crioulos são basicamente descendentes mestiços entre franceses e negros, e eles têm toda uma língua crioula francesa separada que acompanha. Os crioulos e os cajuns, eles se apoiam um no outro. O que mais os une é o fato de que, por muito tempo, eles tiveram suas línguas suprimidas pelo sistema educacional americano. Com os cajuns e crioulos, há uma geração inteira de pessoas. Acho que a geração X e parte dos millennials não puderam falar francês cajun e francês crioulo. Mas o legal é que os avós ainda falavam e ensinaram muito aos netos. Atualmente há um renascimento entre as comunidades cajun e crioula. Siga Jordan Thibodeau. Ele é como o rei do povo cajun. Tudo sobre cajun, ele sabe. Acho que são algumas das pessoas mais legais dos Estados Unidos da América. Me lembra o Gambit dos X-Men, o Cajun Furioso. Tem que amar esse pessoal. Agora vamos para o Canadá, onde você encontra o povo Métis. Os Métis são basicamente uma mistura de comerciantes de peles franceses que foram para o interior do Canadá, principalmente no que hoje é chamado de Manitoba. Misturaram-se aos povos nativos do Canadá, principalmente os Cree, formando o subgrupo Métis, que significa povos misturados. E eles são reconhecidos pela Constituição do Canadá como uma comunidade indígena nativa. Eles falam Michif, considerada quase uma língua mista perfeita. Metade do seu vocabulário é francês, a outra metade é misturada com Cree. Todos os substantivos tendem a ser franceses, mas todos os verbos tendem a ser Cree. Eles têm cultura e até um estilo próprio de roupa e moda. Tipo, ela mistura elementos franceses europeus com elementos nativos Cree também. É tão único, parece que formaram um novo grupo. Agora vamos para a Oceania. Muita coisa rolou aqui após o colonialismo europeu, mas vamos focar nas principais, ok? Os nativos mais conhecidos da Nova Zelândia são os Maori, famosos pelo haka. Enfim, kamate, mate, ou tipo, você já viu isso? Beleza. A questão é que o povo maori se misturou bastante com os europeus, principalmente os britânicos quando chegaram aqui. O que significa que muitas pessoas na Nova Zelândia têm algum grau parcial de ascendência maori. Conheci uma loira de olhos azuis na Nova Zelândia que disse: meu bisavô era chefe da tribo tal. Ter ascendência maori parcial é complicado, porque tudo depende do seu envolvimento com o Marae e a estrutura iwi, ou tribal da Nova Zelândia. Mas a questão é que há muitas pessoas na Nova Zelândia que são Maori, Paquea ou de ascendência mista Maori e europeia.
O mais louco sobre a Nova Zelândia é que, sendo Maori ou não, independente da origem, ainda ensinam a língua e costumes Maori na Nova Zelândia, tentando mantê-los na sociedade. É bem louco. Tipo, não importa quem você é, todo mundo aprende o Haka, todo mundo aprende, sabe, um pouco de Maori, todo mundo... Isso é respeitado na Nova Zelândia, o que é legal. Próximo, indo-fijianos. No final do século XIX e início do XX, muitas pessoas da Índia foram levadas para Fiji, e a partir daí, eles evoluíram para algo completamente separado do restante da Índia continental. Primeiro, eles falam hindi-fijiano, uma fusão de línguas do norte da Índia como Bhojpuri e Awadhi, mas também mistura Telugu, Tâmil do sul da Índia e algumas palavras fijianas e inglesas. Eles também têm sua própria culinária indo-fijiana única, que inclui coisas como roti e curry, mas com mandioca. No geral, eles realmente adotaram a mentalidade e cultura típica dos ilhéus do Pacífico, o que os diferencia bastante dos primos na Índia. E finalmente, Havaí. Sei que o Havaí é um estado dos Estados Unidos da América, mas o inclui na Oceania, pois geograficamente pertence à Polinésia. Isso é interessante. O Havaí tem o povo havaiano e a maior proporção de asiáticos per capita nos Estados Unidos da América. E Inuit. Muitos asiáticos se misturaram com povos não asiáticos no Havaí. Assim, It criou uma nova comunidade chamada Rapas, formada por pessoas meio asiáticas. Apa significa metade em havaiano e às vezes essas pessoas são chamadas de Rapahaulis, ou meio estrangeiros. É basicamente qualquer pessoa que seja meio asiática. Pode ser qualquer coisa, chinês, japonês, coreano, tanto faz. Comunidade asiática majoritária no Havaí ou Estados Unidos da América. Quero fazer uma distinção, pois nos Estados Unidos há duas principais categorias de pessoas meio asiáticas. Você tem os Rapas, que geralmente são associados ao Havaí, e então você tem os Amerasianos. Por isso estou usando esta camisa. Amerasianos são descendentes, em sua maioria, de soldados americanos que estiveram em bases na Ásia, se uniram a locais asiáticos e depois vieram para os Estados Unidos. Meus pais são amerasianos, filhos de soldados americanos da Guerra da Coreia com coreanas. E então meus pais se conheceram, e aí eu nasci. Então eu sou um amerasiano de segunda geração. O difícil é que, às vezes, amerasianos e Hopas trocam seus títulos entre si. Antes de falecer, meu pai foi presidente da Associação Rami-Amerasiana dos Estados Unidos da América. Os meio-coreano-americanos que nasceram da Guerra da Coreia, acho que nossa língua predominante era o Konglish. Falávamos uma mistura de coreano e inglês, e hoje sou fruto disso. Mas, para ser sincero, mesmo assim fico feliz de participar de uma comunidade conhecida de novos grupos étnicos. Tipo, eu realmente não tento fazer disso o centro da minha identidade, sei lá. Tipo, eu encontro mais da minha identidade no fato de que, tipo, eu gosto de fazer vídeos para o YouTube e gosto de viajar, gosto de conhecer pessoas novas que nunca conheci antes, e gosto de comer pizza e naengmyeon. Nunca ao mesmo tempo, porém. Enfim, espero que você tenha achado este vídeo interessante. Quais são outros grupos étnicos novos sobre os quais eu poderia ter falado e acabei não mencionando? Comente abaixo. Até o próximo vídeo, fique tranquilo e ligado.